Animes são infelizmente produções, muitas vezes de um tempo pra cá, feitos em massa, onde literalmente se algum estilo dá certo, tipo o Isekai por exemplo em 2012 com Sword Art Online, então pronto. Toma aí mais 200 obras diferentes, mas ao mesmo tempo do mesmo jeito, com um cara aleatório sendo teleportado, renascido e outras 1000 desculpas diferentes, até o clássico caminhão, pra assim então aparecer do nada em um mundo mágico, tendo vindo de uma vida normal na Terra, mas agora tendo uma vida de aventuras e também se tornando no processo extremamente forte e também em quase todos os casos agora rodeado de mulheres bonitas, que não podem faltar nesse estilo de anime, né? Onde se parar de verdade pra pensar, pô, muito nada a ver, né? Uns caras mó nerdola na Terra, aí vai pra outro mundo, fica extremamente forte e agora tem 1001 possibilidades de mulheres querendo ele. E se parar pra pensar até um pouco mais ainda, eu acho que esse é um dos motivos que faz esse estilo de anime ficar tão famoso. Quem nunca, por exemplo, quis ser o Kirito de Sword Art Online e traçar a Asuna? Nossa, é verdade. Mas enfim, muito prazer pra quem não me conhece, eu sou o Kali, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre obras que pra mim foram quase ou totalmente até um alívio no meio dessa enxurrada de animes Ctrl+C, Ctrl+V, onde um copiou o outro, que aí copiou o outro, que aí copiou Sword Art Online, por exemplo. É animes esses que, ao meu ver, são extremamente necessários pra dar uma respirada e uma pausa desse tanto de lixo sem criatividade nenhuma aí que tá tendo hoje em dia, e que incrivelmente ainda dá certo, tipo o Isekai da máquina de vendas, que pra mim eu nunca vou aceitar esse anime existir. Sério, isso aqui deveria ser um crime nacional. E não, sério, para, cara, se você gostar desse tipo de anime, eu sou maluco, porque eu não consegui assistir 3 episódios desse anime sem querer deixar o gás ligado e acender um cigarro. A premissa do anime é que o cara era brisado em máquinas de venda no mundo real, e aí ele acaba indo de base e reencarna em um mundo mágico sendo uma, onde a missão dele agora é vender coisas e deixar as pessoas felizes. Eu não sei, cara, pra mim não faz nenhum sentido na minha cabeça esse anime existir, e ele nem é o foco do vídeo, mas pra vocês verem como ele conseguiu entrar na minha mente. E bom, vamos pro foco então desse vídeo, que agora sim vou começar com o mais recente que eu vi, e que foi lançado a primeira parte toda da primeira temporada, tipo 12 episódios de uma vez, muito aleatoriamente, do nada, sério, eu nem sabia da existência até o meu mano Goto, do canal Goto, me falar pra assistir. Smoking Behind the Supermarket with You, ou no clássico português, fumando com você atrás do supermercado. Esse anime é muito autoexplicativo e é realmente meio que só isso mesmo, mas também é um daqueles animes que você fica na boa assistindo e nem vê o tempo passar, onde aliás passa muito rápido, já que os episódios têm só uns 10 minutos. Infelizmente, porque eu passaria numa boa os 20 minutos normais que os animes normalmente têm e ainda iria querer mais. E bom, o anime começa mostrando a vida de CLT do nosso prota, que trabalha num escritório e tem um chefe bem babaca, onde então como meio de escape o nosso prota acaba dando uns tragos, que eu acho que o YouTube não vai achar tão da hora assim eu mostrar, então eu vou trocar por pirulitos, ou sei lá. Lembrando que esse anime é considerado meio que de adulto, e não que tenha nada explícito, mas eu acho que é por causa do negócio que faz fumaça, sabe? Não fumem, aliás, é muito ruim, é paia, e também como o Lucas Inutilismo dizia há uns anos atrás, fuma não, pô, cigarro dá câncer. Nossa, como que eu lembrei disso? Eu não sei, eu acho que eu tô velho. Mas então, nosso prota, além do fazedor de fumaça, tem outra coisa também que é meio que um alívio dele depois do trabalho, que no caso é ir no supermercado e ser atendido especificamente por essa garota aqui. E de acordo com ele, ela faz o trabalho muito bem, tem muita energia, é muito fofa e acaba assim restaurando as energias dele depois do trabalho. Porém, do nada um dia ele vai lá e ela infelizmente não tá no caixa, deixando ele meio decepcionado e assim fazendo ele procurar outro lugar, pra assim conseguir a sua dose de alívio, né, já que não conseguiu com ela, então ele queria acender o esfumaçador. Só que convenientemente, quando ele tava indo embora, ele passa por trás do supermercado e acaba ouvindo uma voz e uma mãozinha chamando ele pra acender umzinho. Com ele então indo até lá e encontrando assim essa bela moça gótica, nada parecida aliás com a moça fofa lá do caixa que ele gosta. Só que pra gente que tá assistindo é meio óbvio que ela e a garota do caixa são a mesma pessoa, é só bater o olho no cabelo, por exemplo, pô. Mas o que deixa o anime bem mais legal e divertido é que o nosso prota de 40 e tantos anos não percebeu que essa garota gótica e a menina fofa que ele gosta do caixa são a mesma pessoa. E a garota, na maldade ainda percebendo isso, assim acaba zoando ele mais ainda, se apresentando como Tayama e a menina do caixa se chamando Yamada. Não é muito diferente se você parar pra ver. E é isso, o prota Sasagi e a Tayama barra Yamada vão meio que ficar conversando aqui e ali durante os episódios e assim criando uma conexão, enquanto vão acendendo o esfumaçador de fumaça
fumaça no processo. Com a Yamada, aliás, esse é o nome verdadeiro dela, começando talvez até a gostar do Sasaki, esse que tem seus 40 anos e ela 24. Tendo criado assim também até uma mini polêmica, com gente achando muito bizarro e outras falando que são adultos e podem fazer o que quiser, onde não são adultos, são personagens de um anime, gente. Tá, tô brincando, mas é interessante e fofo até acompanhar o desenvolvimento deles. E realmente são adultos, pô. O bagulho ficaria bizarro mesmo se um dos dois tivesse 17 e o outro então tivesse qualquer número acima. Mas enfim, deixando a polêmica de lado, o anime vai ser bem isso mesmo, é muito autoexplicativo e vai seguir tranquilo, com aquela vibe de você assistir e ficar de boa. Coisa que tá sendo muito necessária hoje em dia, com o tanto de coisa diferente, meio que disputando pela nossa atenção e nosso tempo. Nesse meio de loucura, distrações e séries mesmo, cheias de coisas acontecendo a todo momento pra não deixar você parar de assistir ela, onde aliás, The Boys que eu diga que as coisas hoje em dia nem precisam ser boas mais, só taca um monte de bosta e coisa pra chamar a atenção que pra eles já tá aparentemente muito bom. Então nesse monte de obras feitos em massa, animes como esses tranquilos são o meu respiro e o meu alívio, pra lembrar também que a vida não é só ir no automático a todo momento, dá também pra eu parar da loucura, simplesmente ficar de boa num dia chuvoso com uma boa companhia e acender um esfumaçador. Não fumem de novo, aliás, o bagulho paia, já tá fora de moda, não. E é isso, vamos logo pro outro anime que eu vou recomendar, que me salvou há uns 2 anos atrás, e que eu tô extremamente ansioso pra sua segunda temporada que tá vindo aí, Dungeon Mesh. Cara, esse anime é um dos meus favoritos. Lembrei de Frieren também, aliás, mas eu não vou colocar nesse vídeo porque a essa altura acho que todo mundo já conhece, né? Mas Dungeon Mesh eu sinto que não é tão reconhecido quanto deveria, e por isso fica aí a recomendação. Nesse anime acompanhamos um grupo bem diferenciado, no estilo RPG Dungeons & Dragons, aquele do Stranger Things, sabe? E aqui um pouco menos tranquilo que o anime anterior, ele tem sim batalhas e até aventuras que eu não diria que são a parte principal do anime, mas que também é bem presente e que sempre aparece aqui e ali, até porque também o anime começa com eles enfrentando um dragão, enquanto Lion começa a refletir também que eles estão fracos e lentos porque não comeram direito, e por isso aquela batalha tava um saco, mas por estar brisando um monte no meio da batalha, sua irmã acaba empurrando ele, já que ele seria abocanhado e assim ela acaba sendo abocanhada. Com ela então assim pra salvar seus amigos, acaba lançando um feitiço que teleporta eles pra fora da dungeon, só que ela acaba ficando e assim sendo devorada pelo dragão. Com agora o objetivo do Lion sendo obviamente voltar imediatamente pra dungeon e salvar a sua irmã. E beleza, com esse breve resumo então, que claro que tem mais coisas aqui e ali, mas que eu não vou estender muito e explicar pra vocês mesmo verem quando forem assistir o anime. O Lion volta com o Tilt, que é a Marcille, pra dentro da dungeon, só que como eles estavam com muita fome, já que não tinham comido nada até agora, o Lion joga logo na roda que o bagulho era se alimentar de monstros da dungeon. E é isso. O Tilt aqui, aliás, não sendo muito a favor, mas também não indo contra, e a Marcille sendo a pessoa mais racional do grupo, obviamente brecando a ideia. O Lion, aliás, consegue tirar umas risadas muito sinceras de mim, porque ele é muito voado e muito besta, e isso só melhora mais ainda quando o Senshi aparece e entra no grupo. Ele chega ali e ajuda o Lion a preparar sua primeira refeição de monstros, que foi, aliás, um escorpião, um slime e um cogumelo aleatório aí, e assim eles comem e veem que cê é louco, o Lion realmente estava certo, o bagulho era mesmo comer monstro. Então esse grupo não precisando se preocupar mais em comprar comida e fazer estoques para descer a dungeon, já que de qualquer forma, enquanto iam descer a dungeon, iam enfrentar diversos monstros diferentes. Mas agora, além de derrotar os monstros, eles também vão comer eles. E a graça desse anime e a tranquilidade pra mim é sempre ver o que carambolas eles vão fazer com as partes dos monstros. Pô, por exemplo, tem um episódio que eles literalmente comem uma armadura viva. Sério, é bizarro e muito legal também imaginar o que eles vão comer na próxima. Os preparos também são muito legais de assistir e traz uma paz, sabe? É muito bom. E também é bem interessante olhar pra essa parte do anime e obra em si, porque aqui é tranquilo. Mas mais pra frente eu já fiquei sabendo que ele fica meio assustador e tenebroso. Mas como eu nunca li o mangá, então pra mim ainda é muito sossego e tranquilidade. Tirando o final da primeira temporada, aliás, que... quem já viu... E que obviamente eu não vou falar aqui, porque se você quiser realmente saber, então vai lá assistir. A história é realmente bem interessante de acompanhar também. Indo então agora pro nosso último anime tranquilo dessa lista de recomendações, que eu não quero estender muito, aliás, porque é um vídeo de recomendação, não tem muito porquê ficar estendendo. Solo Camping. Esse anime eu não vi literalmente ninguém comentando sobre, mas foi uma pequena surpresa pra mim quando ele saiu. E ele conta sobre um cara chamado Gen, que gosta de ir acampar sozinho, por isso é Solo Camping, né? Só que num dia bem
aleatório, ele acaba conhecendo uma garota bem atrapalhada e que queria meio que aprender a acampar também, só que como era sua primeira vez, ela não tava sabendo fazer nada. E então acaba colando na do Gen pra aprender os macetes ali de como acampar. Coisa que agora eu tenho que ser sincero, a Shizuko, que eu acho que é o nome dela, ela me irrita um pouco. Mas o Gen, pra mim, salva esse anime completamente. Ele é um cara bem carrancudo e fechado, tipo o Joel de The Last of Us. O jogo, aliás, a série eu não assisti. Então eu só tenho a referência do Joel dos jogos, e não do Joel Pedro Pascal, que eu acho que eu nunca vou querer ver, sinceramente. Mas enfim, o anime foca bastante no quesito acampamento, é claro, e traz uma tranquilidade a assistir, e até é muito interessante, porque várias coisas que eu nunca saberia na vida sobre acampamento, eu acabei aprendendo só de assistir esse anime, e me deu até vontade de sair pra ir acampar, coisa que aconteceu também com o anime de acender o esfumaçador, então tomem cuidado com o que assistem. E bom, já falando do anime do supermercado, solo camping é igual, é romance, então claro que vai ter aquele desenvolvimento clássico dos dois personagens principais, o que torna o anime, não sei pra vocês, mas pra mim, muito mais interessante. É um clássico animezinho de romance, quem não gosta, né? Terminando assim, então, minhas recomendações, rapidamente, que agora sim, colocando num tier list, bem rapidinho, eu diria pra você assistir o anime do supermercado, caso você queira desacelerar um pouco da loucura da vida. Dungeon Mesh, se você ainda quiser ver alguma coisa ali com aventura e batalhas, mas eu já disse que esse não é o foco principal. E Solo Camping pra você desacelerar mais ainda da vida, e só ver um velho aleatório rabugento que gosta de acampar e ser infernizado por uma menina chata. E é isso, eu vou ficando por aqui, me diz aí nos comentários outras recomendações de animes pra eu ver, valeu e falou!